que Jeová, o Deus Todo-Poderoso, e Jesus Cristo são parte de uma trindade, juntamente com o Espírito Santo? Em outras palavras, será que o Criador do universo é aquele homem que esteve na terra, onde hoje nós estamos vendo muita guerra, em Israel, Jerusalém, Palestina? Será que são as mesmas pessoas? Então isso é o que o esboço, o discurso em si vai trazer atenção para nós. Só que antes de nós entrarmos propriamente dito assim, na palestra em si, nós vamos considerar, para nós chegarmos no raciocínio, acompanharmos o raciocínio de uma maneira lógica, a questão do chamado mistério. Por exemplo, em todos os campos da sociedade humana, os estudiosos, os pesquisadores, os cientistas, os arqueólogos e assim por diante, quando eles não conseguem uma explicação de certos eventos, certas coisas, eles costumam dizer que isso é um mistério. E em todos esses campos, nenhum campo tem tantos mistérios quanto no campo religioso. E, por sua vez, no campo religioso, nenhum mistério supera o famoso mistério da Trindade, ou da Santíssima Trindade, como é conhecido na cristandade. Então, um fator determinante é por que quando esses estudiosos, cientistas, arqueólogos, pesquisadores, religiosos, eles não conseguem uma explicação coerente das coisas, por que eles alegam que isso é um mistério? Bom, resumidamente, é porque eles não levam em consideração o que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, fala sobre esses assuntos. Nos mais diversos campos, a palavra de Deus, ela dá orientação perita, uma orientação confiável. Por exemplo, os arqueólogos, e mais especificamente os egiptólogos, eles não conseguem uma explicação sensata, coerente, por que uma nação tão poderosa, tão avançada, tão inteligente quanto o Egito, caiu por terra. E também outras demais potências do passado. De uma maneira simples, a Bíblia responde: porque esses governantes, a nação, desafiaram o soberano do universo, Jeová Deus. Então, de uma maneira bem prática, não existe mistério. A Bíblia responde esses assuntos. Agora, concernente ao mistério da Trindade, será que a Bíblia responde? Será que a Bíblia dá alguma fonte de orientação? Será que realmente é um ensino bíblico a Trindade? Bom, conforme nós vimos, por não recorrerem à Bíblia, logicamente esses assuntos ficariam e ficam para eles sendo um mistério. Na questão da Trindade, não é diferente. Se nós não recorrermos à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, também vai se tornar um mistério para nós. Mas, e se nós recorrermos? O que nós vamos encontrar? Vamos encontrar a Trindade sendo um ensino bíblico ou não? Só que antes de nós considerarmos se é ou não, nós gostaríamos de ler para os irmãos o conceito que o dicionário da língua portuguesa traz dessas duas palavras, mistério e trindade. Diz assim para nós: mistério, dogma ou objeto de fé religiosa e que é inacessível à razão, culto secreto no politeísmo, tudo o que tem causa oculta, aquilo que é incompreensível, enigma, segredo. Ou seja, em outras palavras, as pessoas elas acreditam naquilo que, por assim dizer, não tem explicação. Trindade, união de três pessoas distintas num só Deus, domingo imediato ao de Pentecoste, divindade tríplice nas religiões pagãs, grupo de três pessoas ou coisas semelhantes, hora da tarde em que se rezam as Ave-Marias, toque que anunciam essa reza. Então esses são os vários conceitos que se tem
sobre Trindade. Então, por isso que no serviço de campo, nós temos que ser cautelosos quando as pessoas dizem que acreditam na Trindade. Então, veja, vários conceitos. Nós temos que saber qual é o conceito que a pessoa tem sobre essa questão, a Trindade propriamente dita. Mas a Trindade, ela tem base bíblica, ela não tem base bíblica, não pode ser as duas coisas. Assim como 2 e 2 não são 3 nem 5, e sim 4, também a Bíblia responde, ou é ou não é. Só que, antes de nós obtermos a resposta, vamos recorrer aqui à Bíblia, Revelação 15. Aqui vem destacando para nós o conceito que pessoas que viveram ao lado do homem Jesus Cristo tinham a respeito desse ensinamento. Será que eles adoravam um Deus trino? Será que eles adoravam a Jesus? Será que eles adoravam alguém superior a Jesus Cristo? Vamos ver, Revelação 15, e o versículos 3 e o versículo 4. Diz assim: e estão cantando o cântico de Moisés, o escravo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Jeová Deus, o Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, Rei da eternidade. Quem realmente não te temerá, Jeová, e glorificar teu nome, porque só tu és real? Pois virão todas as nações e adorarão perante ti, porque teus justos decretos foram manifestos. Ou seja, os apóstolos, eles foram ensinados por aquele homem, Jesus Cristo, que o único que se devia ser adorado era um único Deus verdadeiro, Jeová, e não um Deus trino. Fora isso, eles também estavam em comum acordo referente à posição que Jesus Cristo, o Mestre, tinha no arranjo de Jeová. Conforme nós podemos ver aqui, João 14. Vamos ver aqui, João 14. E o 28, texto muito usado por nós, diz assim, o conceito que eles tinham, porque nosso Senhor Jesus Cristo ensinou isso para eles. Ouviste que eu vos disse, vou embora e venho de volta a vós. Se me amasseis, alegrai-vos-eis de que vou embora para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então esses homens do primeiro século tinham um conceito que Jesus Cristo ele estava sempre submisso ao Pai, alguém inferior. Mas a Bíblia, ela destaca também para nós a respeito, e também a história, de como que surgiu então o conceito da Trindade. Então durante muito tempo, Jesus Cristo ele alertou os seus discípulos, seus seguidores, que haveria uma apostasia, ou seja, ensinamentos falsos dentro da congregação, e depois isso se espalharia, e muitos dos ensinamentos, inclusive o da Trindade, estariam tendo grande aceitação, conforme nós vemos hoje. E a história, conforme destaca aqui para nós no esboço, ela destaca o seguinte para nós: durante o segundo século, líderes infiéis começaram a voltar-se para filosofias gregas populares, supostamente para converter pagãos instruídos. Voltaram principalmente para o platonismo. As filosofias de Platão e os ensinos de Filo, um judeu, fundiram-se para formar a base da doutrina da Trindade. Uma série de concílios levou-o para a igreja e foi finalmente adotada pelo credo atanasiano. E depois, destacando, o mistério da Trindade, ou o mistério da Santíssima Trindade, ele não tem base bíblica. É um ensinamento falso. Jeová, no ano de 1503 antes da Era Comum, ele provou que ele é o único Deus verdadeiro. De que forma? Quando ele resgatou os israelitas do Egito, vencendo todos os deuses do Egito, inclusive muitas tríades, ou muitos deuses que faziam parte de uma trindade, nenhum desses
conseguiram superar o poder do único Deus verdadeiro. E depois disso, Jeová, ele especificou aos israelitas que ele, Jeová, exigia por direito devoção exclusiva. E que diante dele, Jeová, todo joelho se dobraria. E que também a ninguém, nem mesmo o seu Filho, Jesus Cristo, ele daria a glória dele. Nós vamos considerar alguns textos dessas passagens que nós falamos, como por exemplo, aqui destaca para nós, Isaías 45, 23. Podemos ver? Isaías 45, 23. Vamos ver a palavra de Jeová, a profundidade desse assunto, no que diz respeito ao conceito de Jeová sobre Ele mesmo. Diz assim para nós: jurei por mim mesmo, da minha própria boca saiu a palavra em justiça, de modo que não retornará, que diante de mim se dobrará todo joelho, jurará toda língua. Então Jeová especificou que é diante da pessoa dele, por assim dizer, que as pessoas, não que as pessoas vão aceitar a Jeová como soberano, não é isso. Apenas os servos deles o aceitam. Mas que as pessoas vão ter que reconhecer que ele é o único Deus verdadeiro, e não um Deus trino. Ainda mais aqui, outro texto que nós podemos considerar junto com os irmãos, nós podemos considerar Isaías 43, 10 e 11, também conhecido nosso. Isaías 43, 10 e 11, diz assim: vós sois as minhas testemunhas e a pronunciação de Jeová, sim, meu servo a quem escolhi, para que saibais e tenhais fé em mim, e para que entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim não foi formado nenhum Deus, e depois de mim continuou a não haver nenhum. Eu é que sou Jeová, e além de mim não há Salvador. Embora nós saibamos hoje que as pessoas adoram muitos deuses, inclusive a Trindade, mas Jeová especifica que antes dele, nem mesmo, conforme nós mencionamos, havia ainda o próprio Filho dele, Jesus Cristo. Só que mesmo diante desses argumentos convincentes da Bíblia Sagrada, mostrando que Jeová é o Deus único, aqueles que defendem a Trindade, eles defendem basicamente de duas maneiras, por assim dizer. Nós vamos considerar uma por uma. A primeira é na questão do nome em hebraico, da palavra Deus. Nós vamos explicar mais detalhadamente para os irmãos depois. E depois na questão de certos textos que eles dizem ter aplicação à Trindade. Por exemplo, a palavra para Deus em hebraico é Elohim. Essa palavra em si, ela está no plural. E visto que ela está no plural, então os trinitaristas alegam que existe base bíblica para se crer que existe então a Trindade. Mas o estudo perspicaz das Escrituras Sagradas destaca para nós o seguinte, depois os irmãos poderão pesquisar. Estudo Perspicaz, volume 1, páginas 689 e 690. Nós vamos fazer um resumo geral. A explicação talvez os irmãos, lógico, talvez não vão entender, porque é uma questão de gramática, uma questão de línguas, mas nós vamos usar uma ilustração, para nós entendermos a questão dessa palavra. Diz assim: a palavra hebraica para Deus é Elohim, plural, que alguns líderes religiosos e outros dizem ser uma unidade composta de 3 pessoas em uma. Mas, em sentido hebraico, Elohim, então é agora que vem a gramática, é quase que invariavelmente construída com um predicado verbal singular e tem atributo adjetival singular. Então vamos procurar transmitir para os irmãos numa ilustração. Por exemplo, as palavras na língua portuguesa, para nós vermos se elas estão no plural, se acrescenta um S. Por exemplo, nós falamos pessoa, uma.
pessoas. Pode ser de 2 para frente, 2, 3, 4 e assim por diante. Também essa palavra Elohim, ela pode ser traduzida assim, deuses. Mas por que só 3? Por que não 4, 5, 6? Mais ou menos assim. Por exemplo, na língua portuguesa existem palavras que terminam com S, mas no entanto não significam que elas estão no plural. Por exemplo, alguns documentos trazem para nós ali chamado cutis. O que é cutis? É a cor da pele. Termina em S, mas não significa que está no plural. Outro exemplo para nós também aqui, lilás. É uma cor e também uma flor. Termina com S, mas não significa que está no plural. Então, devido a essa palavra estar no plural, eles fazem essa conjunção. Agora vamos analisar o seguinte. Nós temos aqui, eu tenho 1 lápis, 2 lápis, 3 lápises. É isso que eu tenho? É isso que nós temos? Não, nós temos 1 lápis, 2 lápis, 3 lápis. Termina em S, mas no entanto, se for 1 lápis, é 1 lápis, 2 lápis, 2 lápis, 3 lápis, 3 lápis. Então, por essa palavra estar, como se diz, no plural, eles alegam que existe base para se crer na Trindade. Mas o interessante que fala para nós aqui, Zacarias capítulo 14, vamos ver. Na questão dessa Trindade, na questão do nome de Jeová e outros mais. 14, versículo 9. Diz assim, Zacarias 14, 9 diz assim: E Jeová terá de tornar-se rei sobre toda a terra. Naquele dia, Jeová mostrará ser um só, e seu nome um só. Então, deixando claro, por A mais B, o que a Bíblia ensina é que a Trindade, ela não faz parte dos ensinamentos bíblicos. Jesus Cristo, ele nunca ensinou isso, os apóstolos nunca foram ensinados, e os cristãos verdadeiros não devem, de forma alguma, aceitar esse ensinamento. Dando continuidade, a Bíblia destaca para nós, de acordo com o esboço, na questão de Jesus Cristo. Vários textos mostram a submissão, a sujeição de Jesus Cristo, o reconhecimento de Jesus Cristo, que existe alguém superior a Ele. O próprio Jesus Cristo reconhecendo que Ele foi a primeira obra de criação direta feita por Jeová. Também destaca para nós a posição que hoje Ele ocupa por determinação do único Deus verdadeiro, Jeová, e também as coisas que Ele há de fazer no futuro sob a orientação de Jeová. Ele não fará nada sem a autorização, sem a orientação, sem a permissão de Jeová. Mostrando assim, ou reconhecendo que, conforme nós vimos em João 14,8, Jesus Cristo confirmando o Pai sempre maior do que Ele. Então agora nós vamos analisar alguns aspectos envolvendo nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, alguns aspectos, depois nós vamos considerar também alguns textos, como por exemplo, Colossenses, texto conhecido nosso, Colossenses capítulo 1, versículo 15. E depois nós vamos trazer atenção para os irmãos algo mais relacionado com esta posição. Algumas nós já mencionamos, mas depois nós vamos mencionar algumas outras mais. Diz assim: Ele, no caso Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito, o primeiro de toda a criação. Então, de acordo com as Escrituras Sagradas, visto que Jesus Cristo ele ocupa essa posição de primogênito, então é fácil nós raciocinarmos. Jesus Cristo várias vezes, ou a Bíblia em si, em outras ocasiões, diz que ninguém jamais teria condições de ver a Deus Todo-Poderoso Jeová e continuar vivo.
Mas a Bíblia fala que o homem de carne e osso, Jesus Cristo, comeu, bebeu, dormiu, ficou cansado, chorou, e teve que fazer todas as coisas que os seres humanos fazem. Também ele sentiu dor. As pessoas conversavam com ele, viram ele, no entanto não morreram. Então será que a Bíblia se contradiz quando fala que quem vê Deus não pode continuar vivo? Não se contradiz. Por quê? Porque o Deus único, verdadeiro, ninguém pode ver, ninguém viu. E o homem Jesus Cristo, as pessoas sim, viram, falaram com ele, conversaram com ele, cumprimentaram ele e assim por diante. Conforme nós dissemos, nós vamos passar aqui agora alguns pontos relacionados com a posição que Jesus Cristo ocupa por determinação de Jeová, desmentindo então o falso conceito da Trindade. A primeira já consideramos, depois assim: assim de semelhante do Pai, de acordo com Colossenses 1,15, que sempre existiu, Jesus teve princípio. Foi designado pelo Pai como agente principal da nossa fé, também administrador na realização dos propósitos de Jeová, como o agente principal para eliminar todos os problemas que surgiram com a rebelião de Satanás, o alicerce sobre o qual Jeová edificará a administração para destruir Satanás e unir todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Tornou-se o resgatador do homem, designado por Jeová como rei do governo teocrático. Designado por Jeová. Então, alguém superior a Jesus passou uma função de submissão. E Jesus Cristo, por sua vez, reconheceu e também aceitou essa designação em prol, logicamente, de toda a humanidade. E depois, continuando, diz assim para nós: somente com a autorização do Pai, Jesus podia honestamente dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, nós sabemos, os Salmos diz que com Jeová está a fonte da vida. Não diz que está com Jesus a fonte da vida. Então Jesus Cristo, ele não é a fonte desse caminho, ele não é a fonte desta verdade, e ele não é a fonte da vida provavelmente dita. Isso vem do Deus único, Jeová. E Jesus Cristo, vez após vez, destacou isso para os apóstolos, que por sua vez deixaram registrado para nós na Bíblia, e hoje nós temos esse conceito que nós temos. E ainda mais, diz assim, a respeito de não haver, nunca houve, e de nunca há de haver uma igualdade entre o Deus Jeová e o Filho Jesus Cristo. E destaca para nós o seguinte: Jesus nunca alegou igualdade com o Pai, mas declarou que sua autoridade procedia de Deus. Ele declarou publicamente que fora enviado e que sua mensagem pertencia àquele que o enviava. Por exemplo, é costume nós observarmos no jornalismo, televisão, tem o chamado o âncora, o repórter, a repórter que está apresentando as manchetes, o jornal propriamente dito. E depois, talvez, uma cobertura de uma Copa, de um evento esportivo, de uma guerra, coisa assim. Então nosso enviado especial em tal lugar tem mais informações. Então este que foi enviado, ele recebeu uma designação, talvez do diretor do jornalismo, talvez do presidente da emissora. Então, como ele é um funcionário, ele tem que fazer o quê? Ele tem que acatar aquela designação, mostrando então que alguém ali naquela empresa é superior a ele. E foi isso, e é isso que aconteceu com Jesus Cristo. Conforme destacou para nós aqui, ele sempre alegou que ele fora enviado, e que tudo que ele não fazia de livre, espontânea vontade, porque ele queria. Ele recebeu orientação antes. Jeová falou para ele: olha, você faz isso, assim, assim. Então ele já tinha em mente o que tinha que fazer. E quando alguém questionava, ele falava isso, que tudo que ele fazia é porque o Pai o havia ordenado. E depois, destacando ainda para nós, Jesus, o Filho, também aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Vamos considerar aqui Hebreus 5:8.
Olha que texto interessante. Hebreus capítulo 5 e o versículo 8, ele destaca para nós: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então a pergunta: se Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, como alegam os trinitaristas, a quem que ele obedecia? Porque diz aqui que ele aprendeu. Quem aprende, aprende de alguém. Então ele aprendeu de alguém que era superior a ele. Ele aprendeu a obediência. E o interessante é que a Bíblia destaca para nós também, referente a isso, conforme destaca aqui, devido a esta obediência total, a posição, então, algumas nós já consideramos. Outra posição que ele ocupa. Como cabeça da congregação, Jesus sempre defende a ordem teocrática, ou seja, os arranjos de Jeová. Ele nunca discorda. Não, Jeová, olha, eu acho melhor fazer assim. Não, ele nunca discorda. Ele sempre aceita as orientações, logicamente, que Jeová, ele de prontidão, assim como deu ouvidos a outros anjos, também escuta, logicamente, nesse sentido. Mas diz assim, sujeitando-se a Jeová como seu cabeça. Ou seja, Jeová, Jesus Cristo, o homem e a mulher. Esse é o arranjo. E Jesus Cristo diz que ele é submisso a Jeová, que por sua vez o homem é submisso a Cristo, que por sua vez a mulher é submissa ao homem. Só que a Jeová